Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Professores do Agora. Eu sou o Patrick e nós temos a missão de ajudar os professores a encantar os seus alunos. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar o seguinte: um efeito para encantar o seu aluno. E é um efeito leve, divertido, fácil de utilizar, que você vai poder utilizar nas suas aulas, independente do tipo de aluno que você tenha, independente do tipo de aula que você dê, é possível utilizar. Você pode utilizar com o celular, com o computador, tem diversos recursos e é muito importante que você entenda o conceito, como é que isso funciona, para você poder aplicar com qualidade na sua sala de aula. Olha só, esse efeito que eu estou falando, ele é conhecido. Eu não sei se você conhece o nome, eu não sei como que você conhece, mas ele certamente é conhecido por você. Ele é famoso, é o chamado efeito chroma key. O que é isso? Chroma key é aquela tela que aquela tela verde que o cinema utiliza, muito comum no cinema, foi desenvolvido para o cinema, em que a gente consegue substituir a imagem do fundo pela imagem que você quer. Repara que é isso que está acontecendo comigo aqui agora. Eu estou numa imagem e tem um vídeo rodando por trás. E eu avanço para parte desse vídeo, né? Eu sobreponho o vídeo fazendo recorte em torno de mim, como se eu tivesse em frente a essa tela. Essa é a mágica do chroma key. E você fala assim, mas que coisa besta, né? Será que eu, professor, tenho que usar isso? Você vai ver o tanto que isso te dá uma gama de possibilidades que são muito legais. Então, e não é só o cinema que usa. O cinema usa, claro, isso com uma grande frequência, e nós vamos usar exemplos em que o cinema usa, mas o jornalismo também usa. Muitas vezes, aquelas bancadas que a gente vê, o fundo, um fundo animado que aparece, efeitos, são utilizados com base nessa técnica do chroma key. Então, o chroma key te possibilita se teletransportar para outros lugares. Isso a gente consegue fazer com uma simplicidade muito grande. Antes era restrito aos grandes estúdios, né? Era restrito a produções enormes. Hoje a tecnologia está aqui para ajudar a gente a permitir esse teletransporte, a permitir que a gente consiga substituir os fundos das nossas imagens e criar uma sensação de que estamos em outro lugar. E isso tem diversas funções. Não só para você colocar um fundo que pareça de um jornalismo ou, né, de uma bancada de jornal, ou que você consiga colocar numa imagem em movimento, como o cinema utiliza com frequência, mas você pode ter uma série de utilidades que são infinitas. Você vai ver, eu vou mostrar algumas, o quanto que deixa a sua aula mais rica, mais interativa. Você pode quebrar o padrão, você pode aparecer em diversos ambientes sem sair da sua casa. Então pode ser tanto útil para um professor de geografia, né, que está andando, quer mostrar alguma coisa da região, um professor de física mesmo, que quer fazer as contas em que ele está aparecendo e ele pode estar do lado da conta que ele desenvolve, sem ser numa telinha pequena. Isso te dá uma série de possibilidades e que você tem que entender e se permitir brincar com isso. Porque a graça do chroma key é a brincadeira. Então você consegue fazer um cenário em que muitas vezes as pessoas nem percebem que você utilizou o chroma key, porque o cinema faz isso muito bem. Por exemplo, vou até parar a apresentação para te mostrar uma cena. Aqui tem diversos filmes, diversas cenas que utilizam o chroma key como possibilidade. Vamos pegar uma cena aqui. Separei um pedacinho só de um filme que mostra dos Vingadores. Olha só, com o chroma key e logo o fundo verde aqui já com efeito pronto. Isso é o que a gente vê nas telas de cinema, né? Isso é como foi gravado. E aí a mágica acontece na pós-produção.
E essa mágica agora está disponível para a gente, né? Já tem algum tempo que a gente consegue utilizar isso, mas está cada vez mais fácil de utilizar. E olha aqui, tanto que o resultado é interessante. Então, o cinema utiliza isso agregado com efeitos, né? Com vários outros efeitos, mas é muito comum essa utilização de substituição do fundo. É muito. Deixa eu só voltar aqui. Então, vamos. Isso. Voltando. Pronto. Então, repara que é a simplicidade, mas por que eu tenho que usar só o fundo da minha parede? Né? Por que eu tenho que usar sempre a minha janela de fundo? Sempre a minha paredezinha aqui? Sempre, sei lá, a minha sala? Não sei onde você grava. Mas será que a gente tem que usar sempre essa mesma imagem? Então, de repente, usando o chroma key, você pode estar em diversos locais, você pode colocar diversos fundos e tem muitas opções. Vou te mostrar algumas, como é que a gente coloca isso. E é muito fácil, muito legal de usar. E esse é o convite, esse é o convite. Professores, vamos aprender a usar o chroma key em nossas aulas. Você tem que usar em todas? Claro que não. Nós vamos usar em algumas. Algumas aulas esse efeito vai ficar legal. Se usar o tempo todo, também vai ficar sobrecarregado. Também vai ficar chato. Então, na tela passada, você viu que era um vídeo? Então aqui, ó, aqui é um videozinho mexendo, né, fazendo uma analogia ao nosso famoso Matrix. Agora, nessa tela, é um fundo parado. E aí eu já quebro um pouco. Então eu podia dar uma aula toda com a parede amarela, se eu quisesse. E aí eu posso dar uma aula com a parede azul. Ah, mas a gente vai dar uma trabalheira. Você vai ver que não. Imagina algumas possibilidades. Você está falando com seu aluno, você é professor, né, da rede infantil, e o seu aluno mandou um desenho para você. E você está analisando, está vendo um desenho, está mostrando, está agradecendo, depende do que você quer fazer. E você aparece no desenho. Né? Você está ali, você está quase que interagindo com o desenho. Olha, tanto que para criança isso fica legal. Né? Você coloca e de repente você fala assim, agora você vai tirar um print da tela e vai guardar eu no seu desenho. E aí dá para brincar, né? Que você vai colocar os desenhos da turma toda e o professor aparece aqui na frente. Ou então pega uma foto da turma toda e ele também aparece aqui na frente. Tem vários e vários recursos que são possíveis de ser utilizados numa aula online para gerar mais dinamismo. Porque não é só o conteúdo que tem que ser envolvente, a apresentação também tem que ser envolvente. E a apresentação vai fazer parte do conteúdo, vai enriquecer seu conteúdo. Então imagina que você cria, vai contar uma história, mesmo que seja para criança. Olha que legal você poder ter um cenário que mexe, né, que tem um pouquinho de vida, e você pode contar uma história, e a tela vai mudando, e os elementos vão acontecendo. O envolvimento da criança, quando te vê nesse cenário, é totalmente diferente. E você pode usar a criatividade e misturar recursos, como por exemplo, você vai contar uma história, se você tiver, você pode estar fantasiado. Você vai dar aula para uma criança, você pode estar fantasiado, coloca o fundo de acordo com a fantasia que você fez, pronto. Tornou uma aula memorável. Você criou uma aula inesquecível, você criou um ambiente. De repente, você tem mais recursos para fazer aqui do que teria em sala de aula. Então, a gente tem que aproveitar essa tecnologia, mesmo para que a gente volte. Imagina o seguinte: o professor voltou para a sala de aula e ele ia contar uma história. Ele pode gravar essa história em casa, utilizando esses recursos, e passar essa história lá na sala de aula. Então, tudo isso está muito na nossa mão. E a gente tem que aprender a utilizar.
E aí tem um recurso que é muito legal ainda, uma etapa, aliás, que pode ser muito legal. Imagina o seu aluno utilizando isso, porque é fácil de utilizar. E o seu aluno também pode usar um recurso desse. Então ele pode apresentar um trabalho utilizando o Chroma Key. Claro que primeiro é importante que o professor conheça e explore as possibilidades do Chroma Key para depois passar para o aluno fazer. Mas eu quero dizer que quando o professor começar a se destravar e a utilizar o Chroma Key, vários e vários recursos vão aparecer e você vai conseguir fazer isso com uma fluidez muito grande. Então, só um pouquinho aqui. Onde que eu fiz isso aqui? Essa imagem no fundo, então o que está acontecendo? Nós temos a minha imagem que está passando em cima de uma apresentação. Essa apresentação eu fiz no Canva. Eu já tenho vídeo, tem vídeos aqui falando de como que eu criei uma apresentação no Canva. Dá para você entender como é que o Canva funciona. E com o Canva peguei uma imagem que é essa imagem de fundo aqui, de desenho mesmo, e coloquei algumas animações que o próprio Canva disponibiliza, né? Coloquei esse pintinho aqui, coloquei uma florzinha que aparece e coloquei o sol no canto, né, para dar uma vida para o meu desenho. Então eu fui colocando e coloquei essas 3 árvores aqui na frente. Por que coloquei as 3 árvores? Porque quando eu mudo de tela, ó, vou voltar aqui. Repara que elas vêm e vão surgindo e depois o restante dos elementos. Eu queria dar essa perspectiva, né? E colocar as arvorezinhas aparecendo também. Então, eu consigo criar uma série de ambientes, uma série de cenários e tudo isso no Canva. E isso me permite estar lá no local. Mesmo que fosse uma história para adultos, seria já mais envolvente do que eu só falar. Então, eu não preciso fazer uma animação completa com todos os elementos saindo como se fosse um filme. Eu não preciso fazer isso. Mas eu posso criar um ambiente e tornar esse ambiente mais acolhedor para o meu conteúdo, mais acolhedor para o meu aluno. E para a gente utilizar isso, foi necessário somente o Canva, né? Não tem nada demais. O Zoom também você consegue utilizar o efeito do Chroma Key no próprio Zoom. Então, sim, é importante a gente abrir a possibilidade de fazer esse recurso, de colocar o Chroma Key como um dos itens de recurso para você poder variar suas aulas. Então, aqui, ó. E aí você vai poder me falar assim, nossa, pai, já tô tão cansado, já tô tão saturado dessa história de ter que preparar a aula e preparar tudo. E você ainda me vem com um negócio de que eu tenho que criar um chroma key, fazer uma animação. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe uma possibilidade de deixar a sua aula mais envolvente, mais encantadora. E é um recurso que não vai desprender mais energia. Pelo contrário. Por que é pelo contrário? Você já vai fazer um material para apresentar para o seu aluno. Toda aula ela tem que ser preparada. Então, quando você for preparar essa aula, a única diferença é que você vai preparar a aula pensando que você vai fazer parte da apresentação. Você não vai ser uma telinha do lado, você vai estar dentro da imagem. Então, nesse cenário aqui que eu fiz, eu poderia ter colocado só essa moça cansada para representar esse sentimento, né, nosso diante da aula remota e diante dessa possibilidade de ter que construir o chroma key. E aí você vai falar assim, nossa, estou tão cansado, eu podia colocar essa imagem solta, mas olha o quanto que eu crio um cenário diferente. Olha o quanto que eu crio um ambiente em que fica chamativo, fica legal de ver. E é isso que eu quero que você faça. Que você crie um ambiente pensando, de vez em colocar a imagem solta. Então, nessa composição, eu tenho 2 imagens. Eu tenho uma imagem desse ambiente aqui com o computador
E nessa imagem do computador tinha uma tela branca. Aí eu ajustei o tamanho da imagem da mulher cansada em cima da tela para ficar exatamente o recorte do monitor e assim dá essa sensação de que ela está dentro do monitor. Olha que simples, né? Eu só coloquei a imagem aqui em cima do monitor e aí ficou parecendo que ela está no monitor e gera um ambiente diferente, gera um cenário diferente. E são pequenos detalhes que vão fazer com que a nossa aula fique mais dinâmica. A gente não tem que usar, igual no filme dos Vingadores, em que aparece um monte de coisas, recursos mirabolantes. Não, nós vamos utilizar um pouquinho do elemento. Nós vamos colocar um pouquinho para dar uma cor, para quebrar o que todo mundo está acostumado a ver, que é sempre a gente no mesmo ambiente. Então a gente pode passar e usar diversos ambientes. Porque um outro pensamento que a maioria das pessoas tem é falar assim: ah, isso é só para criança. Isso é só para mim criar o lúdico, como você criou aquela imagenzinha das árvores, como você fez um desenhozinho. Será? Será que você também, ao olhar essa imagem desse jeito, não acha mais interessante do que só a tela? Só eu na tela? Ou eu num quadradinho, eu no fundo, eu com eu ocupando a tela toda, né? Tem várias opções, mas isso aqui já cria um ambiente diferente. Por mais que você perceba que eu estou utilizando o chroma key. Como é que você vai perceber que eu estou utilizando o chroma key? Não é difícil de perceber. Claro que, por exemplo, o meu ambiente aqui, ele não é muito grande. Então eu fico perto do fundo verde. E se você reparar no limite da minha roupa, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Aqui assim, tem como se fosse uma áurea, algo meio estranho, verde, porque não foi configurado para ficar perfeito, tá? Eu queria que você realmente percebesse que eu estou com o chroma key. Eu estou num ambiente diferente do que eu estou passando, mas é possível ajustar para que a gente quase não perceba ou chegue ao ponto de nem perceber mesmo que a gente está em outro ambiente. Mas mesmo que tenha esses detalhezinhos, eu já criei um cenário diferente, né? Eu já criei essa possibilidade do teletransporte. Então, não se deixe levar por essa aparência de que é difícil, de que é complexo. E é o momento da gente mostrar que estamos nos profissionalizando. Porque com as aulas remotas, com a tecnologia chegando, e ela facilita tanto para a gente poder transmitir o nosso conteúdo, quanto também para ser monitorado, quanto também para a gente poder vender o que a gente está fazendo e o quanto somos profissionais, o quanto somos capacitados, o quanto a nossa entrega é boa, o quanto somos dedicados, porque agora as escolas têm condições de mensurar a participação dos alunos, porque muitos softwares já fazem isso, conseguem mensurar a retenção. Então, eles conseguem ter uma noção de qual que é a qualidade da aula. E com isso, você vai se avaliar de uma forma diferente. E se você, isso pode ser muito bom para quem aproveita esse momento. Aproveita e mostra que ele está preocupado, que ele é envolvente, que ele é cativante, que é um professor que realmente está empenhado em transmitir a sua mensagem da melhor forma possível e que ele passa esse ar de ser profissional. E o chroma key consegue transmitir essa ideia de profissionalismo. É mais um recurso que você tem. Então, os outros colegas vão começar a olhar e falar assim: cara, como é que você fez isso? Como é que você apareceu lá? E os próprios alunos vão identificar que você está fazendo uma coisa diferente. Logo, isso chega na coordenação. Logo, chega na direção. Se você vai apresentar uma live, por exemplo, você não trabalha em nenhuma escola, você vai apresentar uma live. E o fundo da sua live, da sua imagem não está legal, isso diminui um pouco a sua credibilidade. Então você vai, ao invés de você fazer uma reforma na casa, ao invés de você, sei lá, pintar uma parede, pintar um ambiente, criar um cenário,
De repente você põe um tecido no fundo, gera para poder criar o chroma key e faz essa sobreposição de imagens e está resolvido. Uma forma simples, barata, em que você passa credibilidade sem ter que gastar horrores, sem ter que fazer uma reforma, sem ter que mudar de casa, sem ter que, né, mudar de cenário. Se você quiser utilizar isso para colocar um fundo em que você está num palco, um fundo que você, né, tem diversas possibilidades. São infinitas as possibilidades. Você pode colocar que você está em qualquer lugar, num ambiente comercial. Mas o que eu quero te dizer, claro, que você não vai forçar uma situação em que vai ficar muito estranho, vai ficar muito falso. Também não é legal. Mas, tendo bom senso, é possível criar uma imagem de credibilidade, seja para o professor dando aula para o seu aluno, seja uma pessoa preparando uma live, seja um conteúdo de um curso. Então, você consegue criar um fundo que é interessante. Você pode, às vezes, você coloca só uma cor preta no fundo e isso já te destaca. E aí você consegue transmitir a sua informação sem ter nada no fundo chamando a atenção. No nosso curso, a gente mostra o seguinte: essa preocupação com a câmera, com o enquadramento, é um dos elementos que são muito importantes, né? E um aspecto muito importante dessa visão é o fundo. O que tem no fundo da sua imagem? E aí, com o chroma key, você controla o fundo com uma base de investimento muito pequena. É basicamente um tecido no fundo para o computador entender que você quer substituir essa cor. Por que eu falo um tecido? Pode ser uma cor única atrás. E por que a gente geralmente utiliza verde ou utiliza o azul, né? Ele vai funcionar bem desde que você não tenha nenhum elemento dessas cores no seu corpo. Por exemplo, se você tem um olho verde e você colocar um fundo verde no fundo, não vai funcionar. Deixa eu só mostrar aqui, por exemplo, como é que eu faço. Olha só. Aqui é uma foto que mostra o meu ambiente. Então, o ambiente que eu estou aqui agora, eu estou falando de frente para esse fundo verde. Se os meus olhos fossem verdes, o computador ia substituir tudo que é verde e aparecer que meu olho é furado e você ia ver a imagem do fundo. Então, fica ruim, fica horrível. Quebra todo o efeito. O que a gente tem que fazer? Você tem que pôr uma cor e que você não tenha nada dessa cor para dar o efeito do recorte. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse colocado uma camiseta verde, teria tido um efeito horroroso e teria atrapalhado o meu chroma key, porque na minha roupa ficaria transparente. Você está vendo o fundo, você está vendo nesse momento, se isso aqui fosse verde, você está vendo essa madeira que está aí atrás de mim. Então é um problema. Então qual que é a preocupação que a gente tem? Você coloca um fundo atrás, nesse fundo o computador vai entender que você quer substituir esse fundo por outra imagem, e aí a mágica acontece. A mágica de fazer isso está muito mais com o computador do que com o reconhecimento nosso, ou com o celular também. A gente não precisa saber de muita coisa para conseguir fazer o efeito ficar de forma funcional. Quanto maior a distância que você tiver do chroma key, melhor é a qualidade. Por que a gente fala chroma key? Chroma, né, vem da cor, é como se fosse uma frequência única de cor. Então você vai pegar, é como se fosse uma cor pura. Assim, você vai pegar é um chaveamento, que é o key, né, chave, é um chaveamento de cor. Então o computador vai entender que aquela cor você quer que substitua. Você quer substituir aquela cor e a imagem que você quer transmitir, ou o vídeo que você quer transmitir, vai ficar no lugar daquela cor. Aquela cor se torna transparente para o seu resultado, para o seu vídeo, né? Para o seu efeito, para a sua aula, para a sua apresentação. E aí dá essa aparência onde a mágica acontece. Então, se você estivesse aqui agora me vendo no meu ambiente, você me veria com esse fundo verde. Como é que eu fiz isso?
Isso aqui é um tecido verde mesmo. Eu fui numa malharia, tem um monte de tecidos que vendem na internet voltados para o chroma key. Eu não comprei nada específico para o chroma key, não. Eu só comprei um tecido, comprei uma malha que tem... Por que uma malha? Porque ela tinha que ficar esticada e se for algo de algodão, alguma coisa assim, vai ficar com aquelas quinas. E você não consegue ter um efeito legal, porque a quina dá sombra. E se dá sombra, a sombra vai ficar numa tonalidade de verde mais escuro e aí você não vai conseguir um resultado legal. Então, e tem que ser uma cor, um tom, não é nem um tom, um material, um tecido que não brilhe muito. Porque se ele brilhar muito, fica difícil de fazer o recorte. Então, o ideal é que ele seja mais fosco e assim você consegue fazer esse resultado do recorte. Então, eu utilizei esse tecido verde que está aqui atrás. E aí eu posso utilizar o OBS, que é um programa que faz essa transmissão ao vivo também. Posso utilizar o próprio Zoom. O Zoom faz esse resultado de tirar o chroma key. O StreamYard, que é um programa que a gente usa também para fazer transmissões simultâneas. Tem diversas ferramentas. Esse momento aqui não é nem para mim te falar como fazer o chroma key no seu computador. Eu estou te dizendo por que utilizar o chroma key e por que o chroma key é um recurso tão interessante. Tem muitas formas de fazer o chroma key, né? No nosso curso a gente aborda algumas formas e mesmo assim a gente nunca vai conseguir abordar todas as opções. Porque o cinema faz de um jeito, o jornalismo faz de outro. São programas diferentes que vão depender da sua necessidade. Mas se fala assim, parece que eu quero começar. Por qual programa eu começo? Começa com o Zoom, por exemplo. O Zoom, se você já dá aula online, você deve utilizar o Zoom. E o Zoom faz esse recorte com uma facilidade muito grande. Tem uma opção de chroma key dentro do Zoom. Ou no OBS. No OBS também tem como a gente faz esse chaveamento e faz esse recorte da cor. Eu vou fazer um vídeo específico para isso, mostrando como utilizar nessas duas ferramentas, tanto no Zoom quanto no OBS, para que você consiga pôr em prática. Para funcionar, prepare um tecido verde, coloque em um ambiente em que ele possa ficar pendurado, esticado, ou você vai pregar ele na parede, se você conseguir. E ele só tem que ficar esticadinho, tá vendo aqui que o meu tá esticado? E aí com isso a gente consegue fazer o chroma key. Basicamente isso, não vai precisar de nada mais do que isso. E você consegue fazer esses cenários, esses ambientes que vão realmente encantar e impressionar os seus alunos. Deixa eu só voltar aqui. E o, e o melhor disso tudo é que assim, a gente, a gente começa a fazer de uma forma simples e aí vai viciando o processo. Porque é muito legal você poder utilizar recursos diferentes e de estar em locais diferentes simplesmente porque está diante de uma tela verde, né? É muito simples essa possibilidade e os seus alunos vão adorar, né? É muito envolvente, até mesmo para um adulto, né? Olha quanto que a gente pode criar um ambiente diferente, limpo. Nesse caso, como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei um vídeo, eu fiz essa composição dentro do Canva. Vou te mostrar. Vou até sair da apresentação. Aqui, ó. Eu estou o tempo todo no Canva mesmo. Deixa eu fechar aqui para ver se ela vem para cá. Isso. Aqui, ó. Aqui são os slides que eu te mostrei. Com isso, eu peguei um vídeo. Eu peguei essa imagem. Eu tenho uma imagem com um computador e um videozinho que eu puxei do próprio Canva, ó. E arrastei esse vídeo aqui para dentro. E coloquei dentro do computador. E com isso dá essa impressão de que ele está lá sendo transmitido dentro do computador. Então é uma questão muito mais de criatividade e tem muitas opções. O próprio Canva tem uma opção, tendo em vista a importância disso, eles criaram, ó, fundos virtuais para o Zoom. Pode colocar isso aí no Canva. É uma opção que ele já dá.
Ele já te dá um monte de fundo para você aparecer. Nem sempre o fundo é animado, mas assim, você vai dar uma aula com um fundo é, com um fundo estático ou não, depende do que você quer. Mas eu vou abrir um aqui para você ver. Ó, usar esse template. Então tá criando um aqui. Olha que diferente. Eu peguei, só cliquei no modelo do zoom e ele veio para cá. Tá só carregando. Vai falar de, sei lá, você vai falar de tecnologia, vai dar aula para um adolescente. Tá ali falando dessas opções. Então, quando a gente colocar aqui para apresentar, e o bom é que eu não preciso nem baixar nem nada, só coloco em apresentar. Então, deixa eu ver. É, tá vendo? O efeito ele vai mexendo. Claro que se eu tivesse melhor posicionado no meio da tela, ficaria com um efeito melhor. Mas o que eu quero te mostrar é que o que eu tive que fazer para criar isso aqui? Nada, eu só peguei o modelo pronto. Então existem diversos e diversos modelos que você pode abusar dessas opções. Então você pode criar tanto um ambiente de escritório, como eu utilizei, quanto um ambiente, né, de um céu estrelado. Pensei que esse aqui era um vídeo, tem um vídeo com o céu assim lindo também. Então, são diversas opções para você realmente poder brincar com a sua imaginação. Você pode, deixa eu mostrar aqui. Então, olha só, estou pegando tudo imagens, estou pegando imagens do Canva mesmo. Então a gente cria, você já passa um ar de leveza, de tranquilidade, como imagem assim. Então vai depender muito do seu objetivo. Você pode colocar imagens estáticas, imagens em movimento e criar um cenário extremamente rico, né? Favorecendo a imaginação, a interação, coisas que os seus alunos estão ávidos por ver. Então a gente já tá às vezes com conteúdo que ele é chato, mas com alguns detalhes ele vai se tornar muito mais interessante, vai deixar de ser chato, vai reter a atenção do seu aluno, a participação do seu aluno, e ele vai passar por esse conteúdo, vai aprender o conteúdo, vai dar significado para o conteúdo dele de uma forma leve, gostosa, interativa. E eu espero muito que você veja como uma possibilidade a utilização do chroma key, porque o chroma key é um efeito muito rico, muito legal, e desejo que você aprenda a utilizar com mais detalhes. E tem uma coisa, como é que a gente aprende a fazer algo assim? Fazendo, fazendo. Se você quer aprender isso com detalhes, técnica, passo a passo, como é que monta o chroma key, um chroma key ideal para você, que programa exato você vai usar, com simplicidade, para dar uma aula leve, fique atento. Nós temos um curso específico para isso, né? Nós temos um método específico para ajudar os professores a encantar os seus alunos. Em breve nós vamos abrir novas turmas e também temos uma série de conteúdos que nós estamos começando a publicar nas nossas redes, né? Vem acompanhando a gente. Nós vamos estar sempre com novidades por aqui. Te desejo tudo de bom. Um super abraço. Até o próximo vídeo e até mais.